Olá, eu sou o Bruno Loturco, fundador da Gru Insights, uma empresa especializada em produção de conteúdo e eventos para a indústria da construção. Nós temos a missão de disseminar o conhecimento e é por isso que estamos juntos com a FEICOM, dentro de um podcast que está acontecendo dentro do pavilhão da feira. Então, eventuais barulhos que vocês ouvirem de fundo é porque a feira está acontecendo aqui ao redor, literalmente. Então, estamos disseminando o conhecimento e, para isso, estamos chamando pessoas que sabem o que estão fazendo, que estão pesquisando a fundo o mercado, que estão colocando soluções em prática no dia a dia. Esse é o caso do Cristiano Schneider, CEO da Toros Engenharia, que veio para conversar um pouquinho com a gente sobre desenvolvimento de projetos, uso de inteligência artificial, BIM, robotização e muito mais. Recebemos aqui então o Cristiano, um prazer te receber, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Sensacional. Bruno, prazer te conhecer. Muito legal hoje a gente estar falando de inteligência artificial, robótica. Saber que há 12 anos atrás, 2014, a gente estava começando a trabalhar com BIM. Então eu tenho a satisfação de ter a Toros Engenharia há 15 anos, ter começado no AutoCAD e ter feito a transição para o BIM e agora estar começando a dar os primeiros passos dessa loucura que vai ser a inteligência artificial chegando na construção civil. Queria que você me contasse um pouquinho sobre a atuação da Toros, como ela surgiu, qual que é a proposta, o que vocês fazem assim. E eu tenho curiosidade também de saber sobre o nome Toros. Bom, Toros Engenharia é uma forma com que as moléculas se organizam no espaço, né? Então é um nome forte, vibrante, que representa o que a gente é, né? A gente é uma empresa de engenharia especialista em edifícios verticais. A gente nasceu em Joinville, então nascemos em Joinville, abrimos escritório em Balneário Camboriú. Hoje a gente tem uma atuação muito forte em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiânia e Espírito Santo. Com alguns projetos também em Fortaleza, Rio de Janeiro, mas a maior atuação é nesses 4 estados. E nossa especialidade é projeto de instalação, hidrossanitário, elétrico, segurança contra incêndio e climatização. Legal, Cristiano. Aí vou te fazer uma pergunta aqui, quase que uma provocação. Não são disciplinas que deveriam estar dentro das construtoras? Por que faz sentido contar com a Toros para desenvolver esses projetos? Cara, sensacional. Vamos lá. Nós somos uma empresa especializada, né? Com pessoas raras no mercado. Então, hoje, uma construtora, para conseguir manter um especialista em hidrossanitário dentro da empresa, tu não consegue ter uma estrutura de carreira desse especialista. Tu não consegue fazer ele crescer dentro da construtora. Então, ele fica estagnado lá 1, 2, 3 anos e ele tende a sair da construtora. Então, nós resolvemos uma dificuldade de montagem de equipe. Claro, para construtoras médias, eles não têm um volume o suficiente de trabalho para esse profissional também. Mas eu vou falar, numa construtora grande, uma Arroga, uma MRV, então construtoras grandes que teriam essa capacidade ainda têm a dificuldade de manter a equipe. Então a gente acaba sendo uma alternativa de terceirização, de especialista nessa situação. Um outsourcing especialista em disciplinas específicas. Exatamente, mais ou menos o que a gente passa para o setor de marketing. Então, assim, a gente já formou diversos grandes profissionais de marketing dentro da Toros Engenharia, só que a nossa dificuldade é de escalar a carreira dessa pessoa. Ela acaba tendo uma oportunidade numa agência de publicidade grande e acaba saindo por causa disso. Falar em escalar, Cristiano, o desenvolvimento de um projeto é algo que leva tempo, inevitavelmente, quando você tem horas de um profissional qualificado sentado ali pensando numa solução específica. Nesse contexto, me parece, queria ouvir de você, que a inteligência artificial é um grande aliado nesse encurtar etapas, entender contextos e propor soluções. Hoje a inteligência artificial, na construção civil, na parte de projeto de verdade, no dia a dia, ela está engatinhando, está no primeiro passo, né? Então a gente tem agora a Autodesk lançando uma solução de inteligência artificial integrada ao Revit, lançando agora, no Revit 2027, acabou de ser lançado. A gente tem hoje a AutoQI, lá de Santa Catarina, lançando a inteligência artificial junto nas plataformas deles, só que são ainda soluções muito pequenas dentro da parte de projeto, principalmente na parte de verificação. Eles fazem verificação se aquela solução, se aquele projeto proposto está dentro de norma, está dentro de parâmetros aceitáveis, mas são ainda verificações simples, nada tão complexo
de ganho de escala de tempo como a gente tem em outros setores, com a parte de jornalismo, com a parte de programação, como outros setores que já têm esse ganho por causa de diversas coisas que a gente pode conversar. Legal. Mas ela tem um campo grande para ser explorado. Em quais frentes você entende que a IA vai ajudar? Vamos lá. Quando a gente teve os primeiros lançamentos há 2 anos atrás, de plataformas, seja o Cloud, seja ChatGPT, especializados em programação, essas soluções eram muito ruins. Os programadores experientes rodavam prompts e tinham respostas muito ruins dessas plataformas. Isso foi 2024. Agora a gente está em 2026. A gente tem o ChatGPT 5.4, a gente tem o Cloud Code, o Cloud Desktop, que trazem soluções muito robustas, muito boas. Então, boa parte das programações hoje, estima-se já que 20 a 30% das grandes empresas, as linhas de comando de programação são feitas por inteligência artificial. E agora, a Cloud acabou de lançar a parte de verificação de programação. Então, o que faz? A inteligência artificial da Cloud simplesmente rastreia todas as linhas de comando de um programa, pensa de um Iberic, seja de um Revit, ou de um Windows, ou de uma plataforma da Cyenge, ele rastreia toda a parte de linha de comando e consegue entender aonde ele tem melhorias, onde estão os pontos falhos. 2 anos. Daqui 2 anos a gente vai ter isso dentro do Revit, dentro de um planejamento de obra. Vai ver que tem uma oportunidade ali no meio. Então vai ter, sabe o Clash Detection que a gente faz? Uhum. A gente vai ter um clash com inteligência artificial. Uma análise muito mais profunda do que simplesmente entender que o tubo está batendo numa viga e não tem um furo no lugar. E vai resolver 100% dos projetos e aí você vai poder trabalhar sozinho. Não, 100% não existe, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela tem um potencial de fazer coisas repetitivas, já com alto grau de complexidade, mas com entrada e saída bem definida. Tem coisas ainda que eu acredito que daqui 2 anos não vão ser resolvidas em parte de instalação. Por exemplo, eu tenho um desvio de esgoto de drenagem. Falando da nossa parte agora, na parte do pavimento lazer de um prédio. Eu venho com toda aquela tubulação da torre, eu chego no lazer, eu tenho que desviar por causa das garagens. Essa região ainda é muito complexa, essa região vai precisar muito da mão humana, então vou precisar de muita coisa. Mas tem coisas que a gente não vai mais fazer. Por exemplo, faça uma distribuição de tomadas nesse apartamento. Isso vai ser automático. Se eu faço a distribuição de tomadas, hoje eu já tenho, a gente tem programação hoje para passar o eletroduto automaticamente, para passar a fiação automaticamente. Programação paramétrica, nem é inteligência artificial, porque eu consigo fazer isso paramétrico. Os programas da AutoKey também têm isso, eles já fazem isso automaticamente. Então muita coisa vai ser abreviada e a gente vai ganhar muita produtividade. 60%, 70% do tempo a gente está fazendo coisas maçantes. Está organizando uma planta, está lançando um ponto elétrico, coisas simples que uma inteligência artificial vai fazer. E que vai conseguir detectar quase sem chance de erro, né? Sem chance de erro. Assim, hoje a gente vê que o ChatGPT, mesmo agora tendo 3 anos, lança textos absurdos. Ele alucina. Vamos lá. Como a inteligência artificial funciona hoje? A inteligência artificial hoje funciona de forma probabilística. Então, qual é a probabilidade da palavra que vai vir aí a seguir? Em projeto vai funcionar da mesma forma. Então ele vai trabalhar com partes probabilísticas. E o problema é que a inteligência artificial ela é quase que obrigada a dar um resultado. Então você tem que colocar parâmetros de quando o resultado está fora de uma norma, ele não pode dar aquele resultado. Então tu vai ter uma inteligência artificial com programação paramétrica, com um humano analisando e vendo que aquela solução é ideal ou não é ideal, né? Treinando.
E mais uma coisa, a inteligência artificial ela é carregada com muitos dados, que talvez seja o ponto mais falho da construção civil. Mas quando a gente vai para texto, eu tenho bilhões e bilhões de textos lá. A inteligência artificial é uma inteligência probabilística. Então ela tende à média, ela não tende ao extraordinário. Certo. Então a inovação, aquela ideia diferente de projeto, aquela solução que tu consegue encontrar que só o humano com muita experiência tem, vai ser ainda do engenheiro. E o desenvolvimento das inteligências especialistas na construção vai depender do uso, inclusive, né, para poder ter mais dados com os quais trabalhar. Hoje o desafio de quase todas as áreas que a inteligência artificial não está ainda sendo usada em grande escala é a quantidade de dados. Hoje eu tenho empresas pagando pessoas para serem gravadas lavando louça. Então tem pessoas hoje no mundo recebendo dinheiro para lavar louça, para limpar o chão e se filmarem para que essa filmagem seja usada para treinamento de robôs. Então assim, o que é isso? A gente precisa de dados. A construção civil, por que hoje a inteligência artificial está vindo da Autodesk e da AutoQI? Duas empresas de software. Porque elas têm dados. Apesar de hoje a Toro ser uma empresa grande, robusta, com seus 60 engenheiros que fazem projetos, ter um volume de dados, para a inteligência artificial isso é muito, muito pouco. Né? Para um treinamento de inteligência artificial ainda é um negócio irrisório. Então tu precisa ter dados e esses dados estão na mão. Hoje da Autodesk, da Bentley na Europa e da AutoQI aqui no Brasil. E esse é um ponto interessante da robotização, né? Porque a gente pode fazer o melhor projeto que existe, a gente sempre vai ter o desafio do canteiro de obra, né? Quando a gente conseguir começar a robotizar ou industrializar o canteiro, a gente vai ter esse ganho transportado também para execução. Vamos lá. Hoje acho que o maior desafio de 10 entre 10 construtoras é mão de obra e não é de projetos. É mão de obra, para execução, para estar fazendo isso. Isso acontece porque hoje no Brasil a gente está chegando a 100 milhões de pessoas que recebem algum cheque do governo. Seja Bolsa Família, seja algum auxílio, ou seja também aposentados, né? Mas são 100 milhões. Quase 50% da população não está no mercado de trabalho, que faz aumentar ainda mais o desafio de mão de obra. Então vamos lá, robótica. Para mim, robô na construção civil vai ser... Quando chegar um robô a lavar uma louça, para a gente transportar esse robô para bater uma massa, para descarregar um saco de cimento, vai ser muito rápido. Porque se eu consigo ter um robô economicamente viável para lavar uma louça, imagina esse robô batendo massa, levantando um tijolo ou instalando e parafusando uma parede de drywall numa obra 24/7, só tendo tempo de recarregar a bateria ou trocar a bateria dele. Então assim, a robótica na construção civil não tem mais volta, tá? Ela vai acontecer e eu acredito que não vai ser em 2 anos, talvez 3, 4, 5 anos a gente vai estar cheio de robô aqui na Santa Região. É um cenário desafiador para o profissional de engenharia, de projetos, o arquiteto que já está atuando ou que está entrando no mercado de trabalho, né? O que você indicaria aí para o profissional se manter atualizado e competitivo num cenário em que a inteligência vai falar mais alto do que o trabalho braçal? Eu faria um desafio para todos os engenheiros, arquitetos e profissionais da construção civil. Tirar pelo menos 2 horas por semana para usar uma inteligência artificial, para brincar com inteligência artificial, para estudar sobre isso. Consumir materiais que estão falando sobre tecnologia, sobre a robótica. Porque as oportunidades estão na nossa frente o tempo todo. Eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma apresentação agora para o time na terça-feira de manhã e eu tinha vários dados que eu tinha numa planilha e eu tinha um print daquela planilha.
Eu simplesmente joguei aquela planilha, aquela imagem no ChatGPT e falei, transforme numa planilha de Excel para mim poder editar e tirar alguns dados dali. Então, assim, isso é rápido, isso é fácil. Eu tive um outro desafio, que eu estava tendo listas de materiais que eu estava entregando para o meu cliente, que é de produtos que não eram encontrados no mercado. Eu peguei o Cloud Desktop e simplesmente falei, pegue a lista que está aberta na aba do Excel e faça um orçamento nos sites de internet de todos os produtos que estão ali e coloque do lado o valor. Os produtos que você não encontrar, me coloque uma observação. Automaticamente isso, e levou tempo, tá? Levou acho que 40 minutos para fazer todo esse levantamento de dados, mas logo depois eu tive um retrato de itens que estavam faltando ou mal especificados na minha lista de materiais. Então assim, usando uma inteligência artificial, um pequeno esforço. O Cloud Desktop custa R$110 por mês. É muito barato. Eu simplesmente mandei rodar o negócio, fui fazer um café, tomei um café, respondi mensagens do celular, quando voltei estava pronto. Então é muito rápido. A gente tem oportunidades muito grandes de inteligência artificial já prontas para nós. E o começo do uso é bem assim mesmo, né? Tarefas simples, tarefas que iam dar um trabalhão que você pode pedir para a máquina fazer. Não precisa já começar pensando em algo, fazer um carro voador, né? Tu pode começar para você começar a se habituar a usar e mudar a forma de trabalhar. Porque o maior desafio, eu já tenho 41 anos, nós que já estamos muito tempo no mercado, é fazer as coisas de forma diferente. A gente estava tão acostumado lá atrás, abrir um projeto no CAD, eu fazia no CAD, pegava, dava um trem ali rapidinho, movia para o lado, estava resolvido. Eu tinha que abrir o Revit, que era demorado para abrir, era pesado. E, inclusive o Revit, agora as últimas versões estão muito pesadas, o 25 e o 26 estão pesadas. Mas era tão mais fácil eu fazer no AutoCAD, só que quando eu me habituei a fazer no Revit, abrir o modelo, mover aquela peça, não teve mais volta. A gente aprendeu. Da mesma forma, a inteligência artificial. Quando você vai fazer uma coisa repetitiva, eu fiz uma lista de nossos clientes. Eu estava com uma lista lá, eu simplesmente falei, organizem em classificação alfabética para mim. Cara, 10 segundos, eu não precisei nem pensar, eu simplesmente organizei e coloquei na minha apresentação. Então, são tantas coisas simples que a gente pode usar, treinando o nosso cérebro para fazer ele diferente. E na sua visão, Cris, como é que o Brasil está nessa corrida tecnológica, principalmente aplicada à construção? A gente está avançado, está atrasado? Como você lê esse cenário? Bom, como tudo que se refere à tecnologia no Brasil, a gente está muito atrasado. Muito atrasado. Então, a gente tem inovações tecnológicas muito atrasadas. Porém, quando a gente olha para um acontecimento da última década, que foi a guerra da Ucrânia, ninguém apostava a Ucrânia como líder tecnológica de alguma coisa. Hoje a Ucrânia, na parte de defesa, na parte de construção de drones, na parte de construção de elementos baratos, ela é líder, ela está levando essa tecnologia para os Estados Unidos. Quem diria que isso fosse acontecer? Talvez hoje o Brasil tenha uma das maiores dores da construção civil em relação à mão de obra. Talvez essa dor tão grande que a gente tenha faça com que a gente pegue tecnologias, que não foi a Ucrânia que inventou drone, mas que pegue um robô que foi feito pela Tesla ou por uma empresa chinesa e consegue adaptar uma robótica 20%, 30%, 80% mais barata do que é feita lá, de uma forma barata para ser adaptada. Então, assim, a necessidade talvez faça a gente virar o jogo nos próximos anos. Porque a gente não vai conseguir trazer um robô de $100 mil para o Brasil. Acaba sendo inviável, até por causa da economia, da moeda.
vai continuar valendo a pena eu trazer o João, encanador, para fazer aquela instalação. É na crise que se cresce, né? É na crise que se cresce, E perfeito. o que a gente pode esperar da Taurus para os próximos anos? Cara, a Taurus, assim, a gente pode esperar muita inovação, está olhando para o mercado, está atento a tudo que está acontecendo, para a gente estar à frente, para poder trazer essas novidades de ganho de produtividade, de ganho de rentabilidade, de ganho de conforto e tecnologia pro morador também da construtora. Então, assim, o que a gente pode esperar da Taurus é a gente estar sempre atento, sempre estar aqui conversando, estar em feira, estar em eventos, estar estudando para trazer toda essa tecnologia que a gente tem disponível para a construção civil. Sensacional. Então, obrigado pelo papo. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais sobre as possibilidades da aplicação da IA em projeto e também vislumbrar esse cenário futuro aí de robotização, endereçando, pelo menos de alguma maneira, a questão da mão de obra. Obrigado aí pelo seu tempo e por compartilhar com a gente seu conhecimento. Sensacional. Bruno, brigadão. Uma satisfação estar aqui. Até a próxima.